Boa noite. Boa noite. Presidente Jair Bolsonaro coloca Onyx Lorenzoni no Ministério da Cidadania e no lugar dele, na Casa Civil, entra o general Braga Neto. Alerta. Dados apontam que a cada 10 minutos, um idoso é vítima de algum tipo de violência no Brasil. E como os motoristas que tiveram seus carros perdidos em enchentes podem buscar indenização e diminuir prejuízos. Por dia, mais de 140 idosos são vítimas de algum tipo de violência no Brasil. Na maioria dos casos, o agressor é da família ou próximo a ele. Dados do Disque 100 do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos apontam que a cada 10 minutos um idoso sofre violência no Brasil. Em média, 55 mil casos por ano. Na Delegacia do Idoso de Belo Horizonte, são cerca de 10 denúncias registradas todos os dias. A gente tem o crime de maus tratos, que é privar o idoso de cuidados essenciais, alimentação, cuidados higiênicos, né? A gente tem também a apropriação indébita de benefícios do idoso, pegar um idoso que não tem discernimento de seus atos e fazer com que ele assine documentos para disposição de bens, venda de bens. Também é um crime muito comum aqui. Pessoas próximas ao idoso geralmente são as que praticam essa violência. Agressões e maus tratos que causaram a morte de pelo menos 18 idosos que viviam neste asilo em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, no final do ano passado. Ao saber da situação dos idosos, essa casa de repouso aqui de Belo Horizonte ofereceu ajuda. 7 idosos resgatados do asilo de Santa Luzia foram trazidos para cá. Uma das vítimas, que chegou bastante machucada, não resistiu e morreu 15 dias depois. E eles chegaram aqui realmente num estado físico lastimável, sujo, estavam com sarna. Teve um que chegou aqui tão desnutrido, tão desidratado, que com 15 dias ele veio a falecer. 6 pessoas que eram responsáveis pelo asilo estão presas. A dona Custódia, de 89 anos, não gosta nem de lembrar dos momentos de terror que passou no lugar onde deveria ser cuidada. Caí, quebrei meu dente. Tudo que a senhora passou lá, a senhora prefere esquecer? Não gosto nem de lembrar. Infelizmente, a tendência é aumentar, né? A população envelhece, a gente vê aqui carente de cuidados. Então, é necessário cada vez mais políticas públicas para acolher esses idosos, né? Se o velho fosse tratado com o respeito que lhe é devido, não só pelas pessoas, mas pelos filhos, pelos sobrinhos, pelos netos, eles teriam um final feliz. Um vídeo gravado por um passageiro e divulgado em rede social mostra um policial militar agredindo os passageiros dentro de um ônibus no terminal de Parelheiros, na zona sul de São Paulo. O policial está na porta do coletivo e grita com alguns passageiros. O policial então sobe, grita com outras pessoas e inicia as agressões. Desce! 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 Vocês não vão descer? Desce! Bando de sem vergonha! Vai, c***! Vai pra fora! Desce, c***! Desce! Você também, seu c***! Desce! Ele tá com nós trabalhando. Desce! Desce! Em nota, o comando da Polícia Militar informou que o agente será afastado do trabalho operacional até a conclusão da investigação. Desce! 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 Não é suportável que um policial, cuja missão principal é defender a população, seja protagonista de um episódio de violência como esse. As imagens dizem tudo. Esse homem não tem condições mínimas de ser policial. Um estudante de 21 anos foi preso pelo assassinato de um professor universitário em Fortaleza. Os dois mantinham um relacionamento. José Eurânio Aguiar, de 44 anos, foi encontrado morto neste prédio onde morava na capital cearense. Vizinhos sentiram um cheiro forte vindo do apartamento e decidiram entrar. O corpo tinha sinais de enforcamento.
Testemunhas disseram à polícia que o professor foi visto pela última vez no fim de semana, quando chegou ao prédio acompanhado de um outro homem. Imagens das câmeras de segurança mostram os dois juntos por volta das 10 da noite. O acompanhante do professor foi identificado como Vitor Hugo Mota Gondim, 21 anos, estudante de fisioterapia. 20 minutos depois, o namorado de José Eurânio deixa o edifício sozinho, carregando uma mochila. Nesta outra imagem, ele aparece falando ao celular. Vitor Hugo foi preso e confessou o crime em depoimento à polícia. Ele disse que depois de um desentendimento, sufocou o professor até a morte. O estudante não tinha antecedentes criminais e foi autuado por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. A polícia considera o caso encerrado. Desde do instante que nós tivemos ciência do encontro de cadáver do senhor José Eurânio, em menos de 7 horas nós já estávamos com o suspeito em mãos, já estávamos interrogando. Foi quando descobrimos efetivamente que o crime teria sido praticado somente por ele. Há mais de 30 horas, uma força-tarefa tenta encontrar o menino de apenas 2 anos. Ele desapareceu na cidade de Juatuba, na Grande Belo Horizonte. A tranquilidade das ruas de terra batida em Juatuba deu lugar à intensa movimentação de bombeiros e policiais. As buscas pelo pequeno Eduardo Ferreira de Oliveira começaram ontem à tarde. Familiares e vizinhos acompanham tudo de perto. Eu desde ontem eu não consigo nem ficar dentro de casa, porque é uma criança, né? Criancinha de 2 anos, muito pequenininho, conhecido da gente. O menino de 2 anos foi visto pela última vez há quase 36 horas. Ele estava em casa com as 2 irmãs, uma de 14 e outra de 16 anos. A mãe está angustiada. Eu não tô bem, gente, por favor, eu não tô bem. Eu só queria o meu menino para mim, ele mama ainda. Ele mama, ele nem deve nem comer, ele só está de fraldinha, está descalço e uma blusinha. Segundo os bombeiros, as buscas estão concentradas num raio de cerca de 3 quilômetros de distância da casa do menino. A região tem 3 lagoas, além de uma mata de grande extensão. Essas imagens mostram o mergulho dos bombeiros em uma das lagoas. A água turva por causa das chuvas atrapalha as buscas. 19 militares participam da operação. Policiais civis e militares também buscam alguma pista. Sem nenhuma informação até agora, a mãe acredita que o pequeno Dudu pode estar longe de casa e faz um apelo. Gente, por favor, que toca no coração, não faz essas maldades não, só quero só o menininho para mim. Em Mato Grosso do Sul, um jornalista brasileiro foi executado por pistoleiros na fronteira com o Paraguai. Léo Veras foi surpreendido por 2 homens encapuzados durante o jantar de ontem no quintal da casa onde morava, na cidade de Pedro Juan Caballero, na fronteira com Ponta Porã, no Brasil. Veras foi atingido por cerca de 12 disparos. O jornalista, que segundo um promotor paraguaio vinha sofrendo ameaças, era dono de um site policial, onde denunciava casos de tráfico de drogas envolvendo autoridades do país vizinho. Promotores do Ministério Público Paraguaio estão acompanhando o caso. Um casal de venezuelanos suspeitos de tráfico internacional de pessoas surdas-mudas foi preso no Grajaú, zona norte do Rio de Janeiro. Os venezuelanos, que também são surdos-mudos, traziam as vítimas do próprio país para o Brasil com a promessa de emprego e ganhos financeiros. Os 2 foram presos ontem em uma casa onde mantinham os estrangeiros em situação semelhante à escravidão. De acordo com as investigações, as pessoas eram obrigadas a pedir dinheiro nas ruas para pagar as despesas de viagem e estadia na cidade. A Polícia Civil estima que o casal, que agia desde 2017, conseguia arrecadar cerca de R$ 2.500 durante a semana e até R$ 400 no fim de semana. Os agentes apreenderam passaportes, documentos, cartões e centenas de folhetos que eram distribuídos nas ruas. E ontem nós mostramos aqui no Rede TV News a situação de algumas famílias de refugiados da Venezuela que foram encontradas em condições subhumanas em João Pessoa, na Paraíba. No total, 50 pessoas foram socorridas, com um quadro grave de desidratação e desnutrição. De acordo com o boletim divulgado hoje pela Secretaria Municipal de Saúde, 10 crianças que têm entre 1 mês de vida e 8 anos de idade continuam internadas, 2 na UTI. Mas o estado de saúde delas é considerado estável.
Um homem de 23 anos foi indiciado pela Polícia Civil após se passar por médico em um posto de saúde de Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. O suspeito teria planejado tudo durante um mês. Por telefone, Gabriel Valentim Cabral se passou por um funcionário da prefeitura responsável pela escala de médicos substitutos e ficou sabendo da vaga em um dos postos de saúde mais movimentados da região metropolitana de Belo Horizonte. O jovem de 23 anos chegou de jaleco e com o carimbo roubado de um pediatra. Por quase 2 horas, o homem conseguiu enganar os médicos, enfermeiros e pacientes. Os funcionários só desconfiaram ao receber as prescrições de medicamentos e exames feitos pelo falso médico. Ele responde em liberdade, mas foi indiciado pelos crimes de exercício ilegal da medicina, usurpação de função pública e falsificação de documento público. A pena pode ser reduzida porque um exame de sanidade mental atestou que ele sofre de transtorno de personalidade. Os falsos médicos já fazem parte da paisagem em muitas cidades brasileiras. Vários até com muito sucesso. Há alguns anos, o então governador paulista Luiz Antônio Fleury Filho procurou um médico para tentar emagrecer. Consultou o médico da moda que tinha consultório no Jardins, uma área chique de São Paulo. O tratamento foi um sucesso, mas o nobre facultativo, em alguns meses, foi desmascarado e preso. Em São Paulo, 800 famílias que residem em favelas na zona oeste da cidade devem receber moradias novas em troca dos imóveis onde vivem. Só que as obras, com a parceria público-privada, nem começaram e já existe um impasse entre a Prefeitura e a Associação de Moradores do bairro. Este é o terreno da discórdia, na Vila Leopoldina, zona oeste da capital paulista. Cheiro forte de esgoto e gambiarras nas instalações elétricas, revestimentos que despencam pelas paredes. A comunidade erguida onde deveria haver uma rua sofre com problemas de esgoto, iluminação clandestina, enchentes e construções irregulares. As casas aqui não têm janelas. Por causa disso, o Conselho Tutelar aqui da região recomenda que crianças não vivam aqui, por causa do risco de contraírem doenças respiratórias. Mas não são só as crianças que sofrem com as condições precárias aqui da favela da Linha. Na última segunda-feira, depois das chuvas que castigaram São Paulo, um homem de aproximadamente 30 anos, morador aqui da favela da Linha, foi levado para o hospital com suspeita de leptospirose, uma doença transmitida por urina de ratos. Flávio, você tem filho? Tenho um. Que idade? Ele tem 2 anos e meio. Tem algum problema de saúde aqui? Tem, ele tem problema com asma, até outro, sem ser sábado, foi o outro que ele ficou internado. Eu tenho rinite, sinusite, bronquite, né? Aí quando tá com uma casa muito úmida, né? Aí eu fico assim, eu tô até com falta de ar mesmo. Agora um projeto prevê a construção de um conjunto popular com 800 unidades. 458 famílias desta favela devem ser beneficiadas. Mas a Associação de Moradores diz que o projeto não leva em conta o risco para a saúde dos futuros moradores. Qual é a maior contaminação que nós estamos vivendo aqui hoje? Hepatite B, hepatite C, leptospirose, tuberculose dentro da comunidade. A empresa que firmou parceria com a prefeitura tinha a opção de investir 456 milhões parcelados em 27 anos. Mas vai desembolsar cerca de 135 milhões à vista em construção de moradias. A Associação de Moradores alega um desequilíbrio no investimento e quer, em contrapartida, outros benefícios para o bairro. O que você sugere de saída para esse impasse? São duas. Primeiro, que o grupo econômico recolha na íntegra todos os impostos envolvidos, ou que ele dê mais contrapartidas. Por exemplo, nós pedimos um hospital, a reabertura do Hospital Sorocabana em reunião com esse grupo econômico e foi recusado. Então ele pode colocar hospital, creche, escolas, né? E resolver também o problema das enchentes aqui.
Um homem morreu soterrado depois de um deslizamento de terra provocado pela chuva em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. As informações com o repórter Tony Vendramini. O temporal que atingiu Petrópolis provocou ao todo 12 deslizamentos de terra. Em um deles, um homem de 34 anos morreu soterrado. Ele foi identificado como William de Moraes Lemec. Os bombeiros conseguiram resgatar 2 crianças com vida. 3 casas foram interditadas no local. Blocos rochosos deslizaram e provocaram o fechamento de ruas. A Defesa Civil do município segue em estado de atenção por causa da possibilidade de chuvas fortes também na noite de hoje. Nas últimas 24 horas, o bairro Independência, que foi o mais atingido pela chuva, registrou precipitação de 53 milímetros, considerado fora do normal para o período. Minas Gerais continua sendo castigada pelas chuvas que atingem quase todas as regiões do estado. Já chega a 60 o número de mortes confirmadas por causa dos temporais nas últimas semanas. Vamos então saber qual é a previsão do tempo para amanhã em todo o Brasil. Olá, boa noite para todo mundo. A gente começa falando da chuvarada que atingiu algumas cidades do Nordeste. A gente vê imagens aí de Ribeirão, que fica no Grande Recife, gente. Choveu tanto que os 3 rios que cortam a cidade não resistiram, transbordaram. Essas imagens foram feitas aí pelos moradores da cidade. Mostra bem aí o caos que virou hoje cedo na cidade, ruas completamente alagadas. Olha, amanhã ainda tem previsão de chuva no Nordeste. Essa chuva deve ser mais intensa, volumosa e forte, principalmente nessa área em destaque aqui, pegando Ceará, Piauí, Maranhão, se estendendo até em áreas do Pará. Muita instabilidade, chuvas isoladas também na costa leste da região. Tudo isso por conta desse sistema aqui, olha, a zona de convergência intertropical, que deixa bastante instabilidade, aí muitas nuvens na atmosfera sobre todo o Nordeste do Brasil. Por isso, em Recife, tem previsão de chuva ainda amanhã. Essa chuva vem a qualquer hora do dia. Agora, no sábado, o sol predomina, vai dar para pegar a praia e a máxima fica na casa dos 32 graus. Em São Luís, no Maranhão, a chuva não deve dar trégua, ela continua nos próximos dias, tá? Máxima de 31 graus, mínima de 25. E as chuvas devem diminuir em boa parte do Brasil, elas ainda devem aparecer e vem mais concentrada agora, principalmente em áreas do centro-norte do país. Mesmo assim, o sol deve dar as caras aí de norte a sul. E a sexta-feira vai ser com cara do verão, e isso eu quero dizer que vai ter bastante sol, calor e pancadas de chuva a partir da tarde nessas capitais aqui. Olha, Cuiabá com 34 graus de máxima, em Vitória com 31 e no Rio de Janeiro o tempo abre mais amanhã, o sol predomina na maior parte do dia. Pode ter chuva, tá? No finalzinho da tarde, como já choveu muito aí na capital fluminense. Essa chuva pode causar transtornos, máxima de 28 graus aí amanhã para os cariocas. Agora, no sul do Brasil tem frente fria chegando, viu, gente? Ela vai provocar chuva em áreas do extremo sul gaúcho. Agora, do norte do Rio Grande do Sul até áreas aqui do extremo sul do Mato Grosso do Sul, pegando boa parte do estado de São Paulo, tempo seco, nada de chuva. Por isso, capital paulista amanhã com tempo firme o dia todo, o sol brilha forte, máxima de 27 graus. Mesma coisa em Porto Alegre, mais um dia bastante quente para os gaúchos. A temperatura chega aos 35 graus. Eu fico por aqui, uma ótima noite para você. Te vejo amanhã. Até lá. Tchau, tchau. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, um touro tirou a tranquilidade dos moradores e até da polícia da capital. Era um verdadeiro boi da cara preta e mudou a rotina dessa movimentada avenida de Campo Grande. De acordo com testemunhas, o animal estava solto desde a madrugada e ninguém conseguia contê-lo. Pela manhã, este homem até tentou, mas foi atacado e precisou ir para o hospital com uma perfuração no pulmão. O touro também fez a polícia correr. Depois de muito trabalho, o animal foi finalmente amarrado e está em uma área que pertence à Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. O dono do touro ainda não apareceu. Ele tem 10 dias para recuperar o animal. Caso contrário, ele será doado para uma instituição sem fins lucrativos. E caso o dono do animal apareça, vai ter que pagar uma multa pela manutenção desse boi em via pública. O valor varia de 100, mas até 15 mil reais. E além de pagar à Prefeitura de Campo Grande, mais um valor pelo trabalho de resgate, esse de R$ 46. Depois de tudo isso, o proprietário ainda vai ter que comprovar que tem um local adequado para deixar esse animal na zona rural, bem longe das vias públicas.
O ano letivo da garotada já começou e com ele um velho problema: o peso nas mochilas dos alunos. Uma questão que chamou a atenção até da Organização Mundial da Saúde. O Enzo leva para a escola 3 cadernos, apostilas, 2 estojos, pasta, garrafinha d'água e tá bom. Tudo isso dá quase 6 quilos. É bem ruim, fica muito pesado pra gente. Ainda mais quem é pequeno na sala tem esse peso para carregar e fica muito pesado para as costas. A mãe tenta aliviar o peso separando as apostilas. Mesmo assim, é muita coisa. Os estojos precisam ir. Lápis de cor, canetinha, lápis de borracha não tem como tirar. O que eu tento fazer é diminuir a quantidade de cadernos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 70% dos problemas na coluna que aparecem na fase adulta são em decorrência do excesso de peso nas mochilas e do esforço repetitivo na infância e adolescência. Por isso, a recomendação principal dos ortopedistas é que o peso das mochilas chegue a, no máximo, 10% do peso das crianças. Uma criança que carrega um peso excessivo nas costas, uma mochila pesada, ela pode desenvolver inicialmente dor, tá? Essa dor, normalmente, ela é muscular. Isso se repetindo pode levar a um desgaste das estruturas. Pode dar hérnia de disco, pode dar desgaste do disco, pode dar artrose, que é o desgaste das articulações da coluna, e pode causar ou exacerbar desvios. Esta escola colocou armários como opção para os alunos. A Luana aprovou a ideia e já conseguiu aliviar o peso que carrega. Eu coloco geralmente tudo aqui dentro e só levo para casa a apostila e o fichário e um estojo. Aí o resto eu coloco aqui dentro, os outros cadernos e os outros estojos. Já o Eduardo leva tudo na mochila de rodinhas. A apostila, a pasta, a minha necessaire, as 2 apostilas, minha apostila de inglês. O que facilita é que dá para puxar, não vai nas costas. Se for nas costas já era. Então, fica a dica. Se for ter que usar a mochila, usar com o maior número de apoios possível. Então, aquela de 3 apoios. 2 aqui no ombro e 1 aqui na cintura. Então, isso divide o peso. E a mochila tem que estar bem apoiada nas costas da criança. A Comissão de Relações Exteriores do Senado aprovou o nome de Nestor Forster para a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos e agora a indicação será votada pelo plenário da Casa. Nestor Forster foi sabatinado por cerca de 3 horas. Aos senadores, o atual encarregado de negócios da embaixada em Washington defendeu que o Brasil e os Estados Unidos ampliem as relações nas áreas científica e de defesa. Negou ainda que haja uma subserviência brasileira em relação ao governo norte-americano. A relação com os Estados Unidos, ela costuma ser benéfica para aqueles que estão próximos dos Estados Unidos. Isso não quer dizer, não implica de nenhuma maneira subordinação ou muito menos subserviência. O diplomata também falou que o problema com imigrantes brasileiros ilegais é uma questão pontual. Ao final da sessão, ele teve a indicação para embaixador nos Estados Unidos, aprovada por unanimidade. Nestor Forster não era a primeira opção do presidente Jair Bolsonaro, que chegou a anunciar que indicaria o filho e deputado federal Eduardo Bolsonaro para o cargo. Após sondagens, o governo percebeu que a indicação de Eduardo corria o risco de ser rejeitada. Então, o deputado e o Palácio do Planalto desistiram da ideia. O cargo de embaixador do Brasil nos Estados Unidos está vago há 8 meses. Antes de assumir o posto, Forster ainda precisa ter o nome aprovado pelo plenário do Senado. Essas sabatinas são geralmente uma farsa, quase só panegíricos. Essa comissão apenas carimba os nomes indicados pelo governo e já aprovados por alguns partidos. Fala-se, estou mudando de assunto, fala-se em punição, mas até agora nada aconteceu ao autor das graves ofensas contra a jornalista Patrícia Campos Melo, da Folha de São Paulo. Isso é uma vergonha. O Papa Francisco se reuniu hoje com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Vaticano. De acordo com o Instituto Lula, o ex-presidente viajou para abordar temas como fome, desigualdade social e intolerância. No encontro com o pontífice, Lula afirmou que eles conversaram sobre um mundo mais justo e fraterno.
O presidente Jair Bolsonaro anunciou esta tarde a troca de comando na Casa Civil. O general Braga Neto irá substituir Onyx Lorenzoni no cargo. Lorenzoni assumirá a pasta da cidadania. Com a escolha de Braga Neto, só apenas militares serão as principais figuras dentro da Casa Civil. A dança das cadeiras na esplanada dos ministérios foi confirmada durante a tarde pelas redes sociais do presidente Jair Bolsonaro. No comunicado, Bolsonaro informou que o Ministério da Cidadania será comandado pelo deputado federal Onyx Lorenzoni, até então chefe da Casa Civil. Para o lugar de Lorenzoni, foi nomeado o general do Exército Walter Souza Braga Neto. Pela manhã, ao deixar o Palácio do Planalto, o presidente já havia elogiado o general Braga Neto, que ganhou projeção nacional ao ser nomeado interventor da Segurança Pública do Rio de Janeiro no governo Michel Temer. Braga Neto eu conheço há algum tempo, me dou muito bem com ele. Ganhou uma projeção muito grande numa situação complicadíssima daquela intervenção aí da segurança do Rio de Janeiro, tá certo? É um homem cotado para qualquer coisa. A troca na Casa Civil coloca fim ao processo de enfraquecimento de Onyx Lorenzoni, que viu a pasta perder importância nos últimos meses. Além disso, o presidente Jair Bolsonaro torna o chamado núcleo duro do governo ainda mais militarizado. Os que atuam mais próximo ao Palácio do Planalto estão sob o comando de integrantes das Forças Armadas. Diante das mexidas, quem acabou sobrando foi o deputado Osmar Terra, que deixou o Ministério da Cidadania. Agora ele irá retomar o mandato de deputado federal. A cerimônia de posse de Braga Neto e de Lorenzoni nos novos ministérios está marcada para a próxima terça-feira. E novas mudanças podem ocorrer. O presidente Jair Bolsonaro admitiu que estuda a possibilidade de criar o Ministério da Amazônia. A ideia surge em meio a questionamentos, inclusive do Greenpeace, ao Conselho da Amazônia, lançado nesta semana e que deixou de fora os governadores da região. O conselho será comandado pelo vice-presidente Hamilton Mourão. Quem é Greenpeace? Quem é essa porcaria chamada Greenpeace? Isso é um lixo. Isso é um lixo. Outra pergunta. Em relação a outra polêmica, o presidente preferiu não se posicionar. Ontem, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou durante um seminário em Brasília que o dólar alto é bom, que quando a moeda americana estava em R$ 1,80, empregadas domésticas viajavam para Disney. No mesmo discurso, o ministro tentou minimizar a declaração ao dizer que todo mundo deveria conhecer os parques americanos, mas não 3 ou 4 vezes ao ano. Pergunta para quem falou isso, eu respondo pelos meus atos. Eu respondo pelos meus atos. Outra pergunta aí. Apesar de evitar a polêmica, o presidente admitiu que o valor do dólar, que atingiu patamares históricos nos últimos dias, está alto. Dólar, eu como cidadão, né, está um pouquinho alto, né? Está um pouquinho alto o dólar. Paulo Guedes é um ser humano, portanto, falível como qualquer um de nós. Além disso, imagine as pressões de trabalho a que ele é submetido diariamente. E Guedes está fazendo um excelente trabalho. Claro que as oposições maximizam qualquer escorregão que ele der, por menor que seja. E Bolsonaro leva mais um militar para a cúpula do governo. No suposto embate entre olavistas e militares na cúpula do Planalto, mais um gol dos militares. O general Braga é um homem respeitado, inclusive pela oposição. A Suíça encerrou o processo contra o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, e confiscou $1 milhão. Paulo Roberto Costa, ex-diretor de abastecimento da Petrobras, ficou conhecido por seu envolvimento no esquema de corrupção na estatal. Costa foi preso em 2014 pela Operação Lava Jato. Após ser condenado, fez um acordo de delação premiada e devolveu cerca de $23 milhões encontrados nos bancos suíços. Por já ter sido condenado, Berna abandonou o caso e confiscou $1 milhão em nome do brasileiro e que tinham sido mantidos na Suíça para arcar com custos legais.
A chuva do início da semana em São Paulo ainda causa transtornos aos moradores. Aqueles que perderam os carros tentam recuperar alguma coisa com os seguros, só que nem toda apólice cobre esse tipo de sinistro. A cena é desesperadora. Mesmo na saída da garagem, a água ainda invade os carros que só são retirados do local com a ajuda de um guincho. Dentro do prédio, o morador mostra como o carro dele ficou depois da enchente. Nossa, que tristeza. 3 dias depois, o trabalho para o escoamento da água não para. O condomínio fica na Vila Leopoldina, na zona oeste de São Paulo. A região foi uma das mais prejudicadas pela chuva que atingiu a cidade na última segunda-feira. Caos total, né? Porque os carros que a gente conseguiu passar para o pátio superior vieram, mas a rua era intransitável, nem às 3 da manhã já era praticamente um alagamento que não permitia que ninguém saísse. Mais de 100 veículos ficaram submersos nessa garagem e a estimativa é que estejam sendo retirados 13 milhões de litros de água. Mas nem todos os moradores têm seguro dos carros. O Duval, por exemplo, perdeu um carro e uma moto e os 2 veículos com alto valor. Quando você fala a verdade, o motivo da causa, que é alagamento, a garantia da moto me diz que nem isso eles cobrem, nem para remoção da moto para levar para a autorizada para fazer um tipo de reparo. O condomínio tem um seguro que foi feito após um princípio de alagamento que teve há 1 ano atrás. Num primeiro momento, quando estava ainda durante a inundação, o próprio síndico acalmou todos os moradores falando que tinha um seguro, que o seguro cobria tudo. E aí depois, ao decorrer da semana, a gente vai tentando entender tudo, pegar os contratos, ver a apólice e coisas nesse sentido. A gente viu que a seguradora tem lá um outro manual, além da apólice, que vai lá e tem as vírgulas e aí você vê que não está coberto nada. A garagem subterrânea fica 3 metros abaixo do nível da rua. Boa parte dos veículos teve perda total. E com um prejuízo como esse, quem paga a conta? Os chamados seguros simples não cobrem. Contra enchentes, somente os seguros compreensivos. Compreende o incêndio, em caso de roubo, furto e, inclusive, também em casos de alagamentos, queda de árvores, né? Casos de fenômenos da natureza. O Paulo também passou por um susto. Teve os 2 carros cobertos pela água. Morador local há anos, ele se preveniu. Tem o seguro nos 2 carros, cobre perfeitamente o prejuízo. Você luta para ter as coisas, né? Nada cai do céu, então é complicado você perder 2 carros, embora você tenha seguro, mas é um prejuízo, né? E o Rede TV News fica por aqui. Boa noite. Uma boa noite e até amanhã.